Oi pessoal, como vocês estão? Meu nome é Larissa, do Instagram Nutri_Félix, sou estudante de nutrição do 7º semestre da Faculdade São Camilo e na aula de hoje vou trazer para vocês a introdução sobre as proteínas. Mas o que a gente vai ver na aula de hoje? Nós vamos ver as funções das proteínas, as fontes alimentares, a caracterização e classificação de aminoácidos, peptídeos, proteínas, o que difere um do outro, um caso clínico sobre fenilcetonúria e como a nutrição pode atuar em cima desses pacientes, e questões de concurso. Vou trazer duas questõezinhas pra gente fechar a aula daquele jeito e conseguir colocar em prática tudo que a gente aprendeu na aula de hoje. Então, vamos começar? Agora falando um pouco, o que são proteínas? Proteínas são formadas por aminoácidos unidos por ligações peptídicas, que são ligações de desidratação entre as proteínas, entre o grupo amina e o grupo carboxila. Tá, mais pra frente eu vou falar um pouquinho sobre isso, eu tenho um slide especial só para falar sobre ligação peptídica, o que são aminoácidos. São cadeias de tamanhos e formatos diversos, então você pode ter um peptídeo de 50 aminoácidos, como acontece com a insulina, ou um peptídeo, uma proteína gigante de 300, 400, 500 mil aminoácidos. A gente tem somente 20 tipos de aminoácidos que vão se interligar e se combinar entre si. Eles são chamados de alfa-aminoácidos ou aminoácidos primários. Temos mais aminoácidos na natureza? Nossa, temos diversos, assim, diversos real. Mas das proteínas, nossas proteínas do nosso organismo, que a gente consegue digerir, que a gente consegue colocar nas nossas moléculas, células, somente 20 aminoácidos, que são os aminoácidos primários. Elas são compostos nitrogenados. O que significa ser um composto nitrogenado? É sem nitrogênio na sua estrutura. Então, é carbono, oxigênio, hidrogênio e nitrogênio. Entre as macromoléculas, carbono, carboidrato, lipídio e proteína, a proteína é a única que tem nitrogênio na sua composição, formando grupamentos aminas. E cerca de 17% do nosso peso corporal é feito por proteínas. Por quê? Os nossos músculos são o quê? Proteínas. Dentro das células, proteínas. Na membrana celular, proteína. Então, assim, a gente tem muita proteína. Ela não é a nossa principal fonte energética, porque ela tem outras funções mais importantes e essenciais no nosso organismo, mas se precisar, ela sim vai ser utilizada como fonte energética. Agora, falando um pouquinho das funções das proteínas. A primeira função que a gente pode falar é sobre a função energética, porque essa é uma função menos principal assim delas, e a gente já elimina ela. Então, nosso organismo vai usar as proteínas primordialmente para fornecer energia? Não, ele não vai. Ele prefere outras fontes energéticas, como os carboidratos, que é a sua fonte primária, pela glicose, e depois os lipídios, pelos ácidos graxos. Quando a gente usa proteína como fonte energética, alguma coisa não está dando certo no nosso organismo. Ou a gente está com falta de lipídios, a pessoa está em desnutrição, aí ela tem catabolismo proteico, e a pessoa começa a perder massa muscular, começa aquela característica principal da desnutrição, a pessoa fica magra, fica com o rosto fundo, fica com os olhos fundos, começa a aparecer os músculos, os ossos, assim, da parte das costelas. Então, a catabolismo proteico nunca é bom, nunca, nunca, nunca. Ela fornece energia? Como eu disse para vocês, fornece. 1 grama de proteínas fornece até 4 quilocalorias de energia. Assim como carboidratos também fornece 4 e lipídios fornece 9 quilocalorias. Lembrando, aqui no meu canal, vídeos anteriores, eu tenho 3 vídeos sobre introdução aos lipídios. Também tenho os 2 vídeos já completos sobre introdução aos carboidratos e também a digestão dos carboidratos. E são vídeos que estão bem legais. Depois que acaba esse, dá uma olhadinha. E para vocês conseguirem também ver toda essa parte da introdução das macromoléculas, dos macronutrientes, lipídios, carboidratos e proteínas. Tá, mas quais são as funções reais das proteínas do nosso organismo? Primeira função estrutural. Nossas proteínas são estruturais. O nosso músculo nada mais do que estrutural, junto com os ossos. Eles fazem parte do nosso sistema locomotor. Quais são os exemplos? Colágeno na pele. Nossa pele tem redes de colágeno. Elastina. O nosso músculo que tem a miosina, tem a actina, a parte contrátil do músculo, assim, de quando a gente faz essa
Esse movimento contrátil são as proteínas do músculo que estão agindo, a quitina e a miosina. Então, a outra função é ser contrátil. Nós temos que ter a função de transporte, como a hemoglobina, como a albumina, como a transferrina. Todas são proteínas de transporte no nosso sangue, mas também temos dentro do nosso citoplasma celular. A gente tem a função hormonal, insulina é um hormônio. O hormônio do crescimento. A gente tem vários hormônios que eles têm como principal composto uma rede de proteínas, sendo grandes, como acontece com alguns que têm 300, 400 proteínas, ou pequenininho, 300, 400 aminoácidos. Proteína é o composto todo. Ou pequenininho, menor, que tem 50, 55 aminoácidos, que acontece com a insulina. Então, essas são as principais funções. Se alguém perguntar para vocês, quais as principais funções da proteína? Estrutural, hormonal, transporte e contrátil. E de forma terciária, até mesmo secundária, terciária, energética. Tá bom, agora a gente já entendeu um pouquinho sobre quais são as funções das proteínas. Eu dei uma leve introdução para vocês entenderem essa aula e não entrarem completamente sem saber, mas o que é proteína, o que é aminoácido? A gente vai fazer uma imersão nesses assuntos um pouquinho mais para frente na aula. Mas agora a gente tem que falar sobre as fontes alimentares, afinal, é um vídeo de nutricionista, quase nutricionista para nutricionistas, ou futuras nutricionistas, ou estudantes de nutrição, ou aspirantes a estudantes de nutrição. Quais são as principais fontes alimentares das proteínas? Para começar, alimentos de origem animal, como carnes, ovos e laticínios. As carnes são músculos. O que o músculo é feito? Proteína. Ovos também é riquíssimo em proteína. E os laticínios, que é o do leite, né? O leite é rico em proteína e seus derivados em consequência. Tá, mas eu tenho um paciente, eu sou vegetariana estrito, eu não como ovo, eu não gosto de leite, eu sou realmente vegetariana e tenho um estilo de vida vegano, enfim, eu não consumo nada, eu sou vegetariana estrita. Lembrando, o veganismo é estilo de vida, vegetarianismo é forma de se alimentar. Então, o vegetariano estrito é aquele que não consome nada de origem animal. Ele realmente só consome coisas de origem vegetal. Nós temos duas opções que são fontes no reino vegetal: as leguminosas e os cereais. Tá bom. Mas assim, eles são fontes tão boas quanto os alimentos de origem animal. Eles não são tão completos, mas se você colocar eles em conjunto, eles se completam. Qual que é o nosso prato base, maravilhoso, perfeito? Quem não ama? Ai, brasileiro. Arroz e feijão, gente. Arroz e feijão, eles se completam no seu teor proteico. Um tem metionina e outro tem lisina. Um que tem lisina não tem metionina e o que tem metionina não tem lisina. Então, eles se completam. E isso não acontece só no Brasil. Em outras partes do mundo também tem essa combinação de leguminosas e cereais. Sei lá, no México, eu tô chutando, viu, gente? Sei lá, eles consomem muito milho, né? Então, milho junto com uma leguminosa, que pode ser, sei lá, até o próprio feijão, porque lá eles consomem bastante feijão. Então, milho com feijão. Algum lugar da Europa que seja, sei lá, trigo, que também é um cereal, né? Trigo com ervilha. E assim vai indo. Como aqui no nosso Brasilzinho, é arroz e feijão. Ai, eu amo. Então é isso. Outra coisa que a gente tem que lembrar é quanto dessa proteína que a gente está ingerindo nesses alimentos vai ser aproveitada. Nós temos 3 valores básicos de aproveitamento dessas proteínas que a gente utiliza para fazer cálculo de NDPcal. Quem quiser, eu posso fazer um vídeo especial ensinando esse cálculo. Assim, não é difícil, mas ele é mega chatinho. A gente tem que lembrar que são 3 ou 4 etapas. Tem que saber a quantidade de proteína, tem que saber a quantidade de nitrogênio, tem que saber que X gramas de proteína tem X gramas de nitrogênio. Enfim, eu posso trazer mais pra frente esse vídeo. Se quem quiser pode pedir aqui, ou pede lá no meu Instagram, @Nutri_Felix. Aqui nesse bonitinho aqui do lado, esse cachorrinho, que inclusive é meu cachorrinho. Ele tá com o @ embaixo, então é mais fácil. Aqui embaixo na descrição eu também deixo o link para vocês entrarem direto. Mas enfim, voltando para a aula. Os 3 valores que eu estava conversando com vocês. Ovos e carnes, alimentos de origem vegetal e laticínios, de origem animal no geral, então, alimentos de origem animal, eles têm 70% de aproveitamento das proteínas da sua composição. Então, daquilo que a gente ingere, que a gente faz a digestão, somente 70% a gente já consegue fazer a absorção e utilizar no nosso metabolismo celular, construção de músculo, utilização para proteínas de transporte, todas aquelas funções que a gente viu anteriormente.
Aí, nos alimentos de origem vegetal, nas leguminosas, a gente tem uma proporção de 60% de aproveitamento. E nos alimentos de origem de cereais, né? A gente tem um aproveitamento de 50%. Então, como que eu faço esse cálculo lá? Tipo, eu não sei. Então, o que a gente vai fazer? Vamos dizer que Deixa eu pegar aqui. Acho que eu consigo ter uma caneta aqui. Vamos dizer que eu tenho uma carne. Uma carne que tem 100 gramas de proteína. Vamos ver, será que eu consigo fazer o desenho aqui? Porque, nossa, terrível. Tem 100 gramas de proteína nessa carne. 100 gramas de proteína. Lindo. Mas o quê? Quantas gramas dessa proteína a gente vai conseguir absorver e a gente pode falar que o nosso paciente realmente comeu e teve aproveitamento total dessa proteína? 70%, né? Lembra que eu falei pra vocês? Aqui é 70%. Vou fazer ao contrário. Fiz o zero antes. 70%. Calma que a tia não consegue usar esse programa direito. Leguminosas. 60%. E os cereais, 50%. Olha que aqui é difícil, hein? Mas a gente consegue. Ó, ficou até que bonitinho, mas... Então, vamos pegar uma carne que tenha 100 gramas de proteína. Como a gente vai fazer esse cálculo? A gente vai multiplicar por 0,7. Conta de matemática, gente. Matemática básica, porcentagem. Então, a gente multiplica por 0,7. Como que é um valor fácil que eu coloquei? Porque, né? Matemática, a gente sabe que a gente utiliza matemática pra caramba na faculdade de nutrição, dietoterapia, dietética, terapia nutricional. Mas assim a gente usa o quê? Deixa eu pegar aqui a nossa linda e querida calculadora. Então aqui, como eu coloquei 100%, é fácil. 70 gramas, somente 70 gramas das proteínas dessa carne vão ser realmente utilizadas pelo nosso organismo. 70% desses 100 gramas, 70 gramas. E mesmo colocando, vamos dizer, se fosse arroz, uma porção de arroz que tenha 100 gramas de proteína. É bem difícil, tá? Tem que comer muito arroz. Seria 50 gramas dessa proteína, dessa porção de arroz que seria aproveitada pelo nosso paciente no organismo dele. Se fosse uma porção de feijão, mesma lógica, 60 gramas, que tenha 100 gramas de proteína nessa porção de feijão, muito feijão. Vocês teriam 60 gramas de proteína aproveitada. E assim vai, gente, assim que faz a conta. Então, como vocês vão fazer? Quando é alimentos de origem vegetal, vocês vão lembrar, é leguminosa ou é cereal? Se for cereal, vocês vão multiplicar por 0,5. Se for leguminosa, por 0,6. E se for alimento de origem animal, ovos, carne, manteiga, não importa, origem animal, gente. 0,7, como eu mostrei aqui no exemplo para vocês. Mas agora que eu ensinei para vocês um pouquinho de matemática... Ai, Jesus, matemática. Foi o que me fez quase bombar no Enem, hein? Matemática e física sempre foram os meus pedacinhos, assim, de... Não vou falar que é a palavra, senão o YouTube acaba gongando ainda mais a gente, né? Mas, enfim. Valor biológico. O que é valor biológico, Lara? O que é valor biológico? Valor biológico tem a ver com a qualidade dessa proteína. Essa proteína é de alta ou baixa qualidade? É meio que isso, assim que os professores acabam ensinando na faculdade. O que são proteínas de alta qualidade e alto valor biológico? São proteínas que têm, em sua maioria, na sua composição, aminoácidos essenciais para o nosso organismo. Aminoácidos que o nosso organismo não produz. Então, a gente precisa se alimentar com esses aminoácidos, é necessário esses aminoácidos, porque a gente não consegue produzir eles naturalmente. Tem uma listinha que mais pra frente, eu acho que eu coloquei aqui na aula, eu passo pra vocês. Mas, de qualquer forma, tem no PDF que tá escrito aqui embaixo, tá o Drive aqui com o PDF na caixinha de informações. Inclusive, se vocês quiserem pegar, dar uma olhadinha nessa aula, pegar, baixar e começar a fazer anotações nesse PDF, ou imprimir, ou começar a seguir a aula junto com o PDF, vocês podem fazer isso, tá certinho. O PDF tá certinho a sequência da aula que eu estou dando para vocês. Ok, então, alto valor biológico. Tem uma quantidade legal de aminoácidos essenciais na composição dessa proteína. O que são alimentos de alto valor biológico? Origem animal. São os alimentos realmente. As proteínas de origem animal, elas são
melhores. Não tem como falar, é científico, infelizmente é científico. Mas tem como você alcançar isso com uma dieta vegetariana? Tem, gente. Tudo adequando, fazendo tudo isso, a gente consegue alcançar sim. Tá, então, as duas classificações como eu disse. Alto valor biológico, se tem o alto, tem o baixo. Baixo valor biológico. Ao contrário, tem uma composição meio inadequada de proteína, aminoácidos essenciais na sua composição. É isso. Alto valor biológico tem a ver com a essencialidade dos aminoácidos na composição das proteínas. Se tem muito, alto valor biológico. Se tem pouco, baixo valor biológico. E é isso, gente. Vamos dar continuidade à nossa aula? Tá bom. Agora que a gente já falou sobre as fontes alimentares, as funções, vamos falar sobre os aminoácidos. O que são os aminoácidos? Aminoácidos, a gente ouve falar de aminoácido, aminoácido para lá, aminoácido para cá. Eles são os monômeros que constituem as proteínas, mas tá bom. Monômero, mas que nome estranho. Monômero é a menor unidade de uma molécula que a constitui. Nas proteínas, os aminoácidos. Nos carboidratos, a glicose, que é o principal, que é o monômero dos amidos, do glicogênio, enfim, da celulose. Mas também nós temos a frutose e a galactose. E qual que é a composição dos aminoácidos? Eles têm carbono, nitrogênio e oxigênio, que é chave. Todos os macronutrientes têm. Mas aí tem uma coisa principal, uma coisa a mais, nitrogênio. E tem nitrogênio. E nitrogênio forma grupos aminas nesse aminoácido. Composto nitrogenado, ureia, que vai ser eliminada pela urina, pelo xixi, que é tóxico no nosso organismo, né? E assim, em alguns aminoácidos, não são todos, no seu grupo radical. Meu Deus, o que é radical, Jesus? Calma, respira, que a gente vai conversar já sobre a composição do aminoácido. Tem enxofre. Nós temos o enxofre no seu radical. Mas agora, falando sobre a composição. Aqui, vou pegar uma caneta, já estou com a caneta vermelhinha. Nós temos esse carbono central, que eu vou aqui marcar em vermelho. Ele é o carbono quiral. Eu vou escrever até aqui, ó. Será que eu consigo escrever? Bem que aqui nesse programa que eu faço aula é bem mais fácil. Eu fazia nas aulas anteriores. Gente do céu. Aqui eu tô usando a PowerPoint, né? Então é bem mais fácil, bem mais fácil. Aqui, carbono quiral. O que é ser um carbono quiral? Isso é um conceito químico e bioquímico que fala sobre um carbono que tem 4 pezinhos diferentes, 4 ligações diferentes. Todos os aminoácidos são quirais? Todos os carbonos? Não. Tem um que o radical de cima é igualzinho esse radical, essa ligação aqui de baixo, hidrogênio. Então, só tem, dos 20 aminoácidos que a gente estuda na nutrição, na bioquímica, só um não é quiral. Então, vamos lá. Nós temos 4 partes. Nós temos o hidrogênio, que vai fazer meio que, vai deixar essa valência aqui livre. Nós temos o radical, que vai dar a identidade desse aminoácido. Se esse aminoácido é uma histidina, se é uma lisina, se é uma glicina. Então, ele vai dar a identidade desse aminoácido. A partir do radical que a gente consegue saber qual aminoácido a gente está trabalhando nessa proteína. E nós temos os outros que são fixos. O grupo amina e o grupo carboxila. Tá bom, grupo amina, grupo carboxila. O que é isso? São funções, realmente, aquelas funções químicas. Lembra lá do ensino médio, do cursinho, que a gente tinha amina, não sei o que, carboxila. Então, é isso, são funções. A carboxila é que tem um carbono aqui, uma ligação dupla com o oxigênio. Eu vou mudar de caneta, vou colocar um verdinho aqui. Uma ligação dupla com o oxigênio. Onde eu estou passando verdinho é a carboxila. Está escrito em cima, inclusive. Uma ligação simples com um oxigênio, e esse oxigênio está ligado de forma simples com o hidrogênio. Essa é a nossa carboxila. Nós temos também o grupamento amina. Vou mudar de cor, um roxo, uma cor bonita. Combinando com o meu batom, inclusive, que nós temos um nitrogênio. Nós temos um nitrogênio ligado com 2 hidrogênios aqui, ó. Então, lado roxo, amina.
O lado verde, carboxila. O lado vermelho, carbono quiral, que vai dar a estrutura, a partir dele que vai sair todo o aminoácido. Nós temos o radical, eu vou colocar aqui em azulzinho, que vai ser o RG desse aminoácido. Esse aminoácido é quem? É João? É Maria? Nós temos que olhar o radical para saber qual aminoácido a gente está trabalhando. E tem o hidrogênio que está ali só para realmente cumprir papel, para não deixar a valência livre. Tipo isso. Então, é essa a composição dos nossos aminoácidos. Tá, mas a gente lembra que a gente tem os 20 aminoácidos essenciais? Então, o que diferencia ele de outros aminoácidos? São os seus arranjos espelhados. Meu Deus do céu, não aguento, eu não gosto de química. Calma, isso não cai muito, é só pra vocês entenderem. O nosso organismo só consegue reconhecer a forma óptica L aminoácidos. A gente só vai consumir L aminoácidos? Não, a gente não consome só L aminoácidos. Nas carnes, nos vegetais, também tem D aminoácidos. Só que os D aminoácidos, as nossas células não conseguem produzir enzimas que fazem a quebra desses D aminoácidos na proteína. Então, do jeito que eles são digeridos, eles vão ser excretados. Então, meio que é tipo fibra. Fibra a gente entra, a gente não consegue digerir, porque a gente não tem enzima suficiente para fazer digestão de fibras. Então, a forma que ele entra, ele sai. É tipo isso, gente. Acontece com fibras tipo milho. Aí eu sempre falo do milho, né? Mas enfim. Então é isso. Então eles saem por filtração renal, eles são excretados na urina a partir da filtração renal, porque eles são pequenininhos. Os nossos rins conseguem fazer a filtração de pequenos aminoácidos. Pequenos aminoácidos eles super conseguem fazer a filtração, mas grandes aminoácidos, proteínas, desculpa. Pequenas proteínas aí conseguem fazer a filtração. Grandes proteínas não. Se tiver filtração de grandes proteínas, você está com problema renal, falência renal, procure um médico. E tá bom, a gente tem a forma óptica LD, a gente só consegue fazer a absorção de LD, vai embora. Mas o que mais acontece? Tipo, eu tenho isso aqui, mas o que eu faço? Ele fica assim no nosso organismo? Não, ele não fica assim no nosso organismo. Nosso organismo ele fica na forma de solução e fica carregado energeticamente. É muita bioquímica, eu sei. O nosso pé no sapato, a gente precisa. É rapidinho, depois a gente vai pra parte legal. Se tem parte legal. Mentira, fiquem aqui na aula, tem parte legal sim. Os dois lados. Um lado fica positivo, o outro fica negativo. Qual lado fica negativo? O lado da carboxila. Em solução, em meio aquoso, na água mesmo, no nosso sangue, nas nossas células, no nosso citoplasma. Ele vai perder esse hidrogênio aqui. Perdendo esse hidrogênio, ele fica com uma valência negativa livre. Então, fica C, dupla O, só que esse O fica negativo. Então, ele perde esse hidrogênio. Já o grupamento amina, ele vai ganhar o hidrogênio que foi perdido. Lembra, quando a gente fala de hidrogênio na química, a gente está falando de prótons. Prótons e elétrons. Próton, vamos relembrar aqui mais ou menos como que gente, esqueci o nome. Um elemento? Gente do céu. Enfim, lembre que dentro do núcleo ficam os prótons e os nêutrons, e na parte fora ficam os elétrons. É isso. Quando a gente fala disso, a gente está falando de prótons e elétrons. Então, aqui, perdendo, ele fica negativo. Ele fica com mais elétrons do que prótons. E desse lado, vai ficar positivo, porque ele vai ganhar esse hidrogênio. Esse nitrogênio ganha o hidrogênio que a carboxila perdeu. Então, ele fica positivo. Ele fica NH3, formando... Deixa eu olhar aqui na minha colinha, porque, assim, essa parte de amida, nunca foi meu forte na faculdade e no ensino médio. Ele forma uma amida. Uma amida de amina, ele passa para amida. Ele fica com NH3. Então, ele fica positivo. Por que positivo? Ele tem mais prótons do que elétrons. Então, fica carregada positivamente. Mas lembra, vamos lembrar da pilha. Positivo com positivo, positivo. Negativo com positivo, positivo. Os diferentes, positivo com negativo e negativo com positivo, negativo. Nesse caso, eles vão fazer o quê? Um fica com um lado positivo, outro lado negativo.
Eles não têm, tipo, mais 1, mais 2, mais 3, menos 1, menos 2. Quando você fazer a conta, lembra a conta que o professor ensinou pra gente em química, ensino médio? Eles vão se zerar, porque ambos vão acabar meio que se completando. Porque, gente, não mudou nada. Só teve uma dança das cadeias. O hidrogênio de lá foi pro nitrogênio de lá. Tem uma dança das cadeias. Então, os aminoácidos também são classificados como substâncias anfóteras. O que é uma substância anfótera? Ela é básica e ácida ao mesmo tempo. Por quê? As aminas são básicas, essas são substâncias básicas. E a carboxila são substâncias ácidas, substâncias negativas. Tudo que é negativo, que tem um negativinho, é classificado como ácido. Lembra? O H- e tal, H+. Tudo que é positivo... H- não, gente, H+, pelo amor de Deus. H+, ácido hidrogênio. E a amina é uma substância básica. Tudo que é positivo é básico, é uma base. Então, estão ali. Ele tem um ácido com uma base. Então, essa é uma substância anfótera. Uma substância que tem as duas polaridades ali juntas. Mas, como eu disse para vocês, é só uma dança das cadeias dentro da molécula que acontece em solução. Mas não muda muita coisa, porque só de um passa para lá, então eles acabam se anulando e... Ciência, né, gente? Acaba se anulando. Eu vou continuar aqui mesmo, não vou parar para ir para o slide. Vamos falar sobre a classificação. Polaridade. A gente aprende isso bem no comecinho da faculdade, mas é bom dar uma relembrada, né? O que é classificação? A gente tem vários tipos de classificação dos aminoácidos. A primeira é a partir da polaridade. Podemos classificar eles como não polar, polar, ácido e básico. O que vai diferenciar, a gente consegue classificar a partir daquele... Não consigo passar. Daquele radical que tem. Então, do radical, a gente vai olhar. Vamos olhar agora só para o radical desse aminoácido. Se esse radical tiver só carbono e hidrogênio, eles são não polares. A polaridade tem a ver com a sua solução ser conseguir se misturar com a água ou se separar com a água, sendo assim bem falando porcamente, né? São polares ou apolares. Toda substância que é polar, ela gosta de água. Ela vai ver a água, vai se misturar, vai virar uma solução. Se ela é apolar, tipo o óleo e tal, ela vai ter a água e ela não vai se misturar, vai se separar, ficar duas seções assim separadinhas. Então, quanto maior a quantidade de hidrogênios e carbonos nesse radical, mais apolar, não polar será esse aminoácido, menos ele vai querer ficar com água. Quais são os exemplos? Glicina, alanina, prolina, valina, fenilalanina, acho que falei certo, triptofano, leucina, isoleucina e a metionina. Ok, se nós temos o não polar, nós também temos o polar. O polar ele vai ter um radical carbono, só que carbono sozinho, sem a presença de hidrogênio, oxigênio, nitrogênio, enxofre ou H+. Só que esse H+ vai estar sozinho, não vai ficar junto como acontece aqui, formando um hidrocarboneto. Eles são solúveis ou parcialmente solúveis, vai depender muito do que está nesse radical. Se for carbono, ele é um pouquinho menos solúvel, se for nitrogênio, ele é mais solúvel, enfim, depende. Quais são os nossos exemplos? São a serina, a treonina, a cisteína, a tirosina, a asparagina e a glutamina. Esses são polares. Ok. Nós temos o não polar, temos o polar, nós temos mais duas classificações, que se ele é ácido ou se ele é básico. Se eles são ácidos, eles trabalham da mesma forma que os polares, tá? Só que eles são um pouquinho menos solúveis. Então, eles têm carboxila no radical, carregado negativamente. Então, lembra aquele grupinho que tem o carbono? Ele tem o mesmo grupo embaixo. Ele tem um radical, tem o mesmo grupo, mas assim, não é na mesma quantidade, tá? Então, sei lá, tem duas carboxilas ligadas, uma coisa assim. E estão negativamente carregados. Nós temos os dois
Exemplos: o aspartato e o glutamato. E nós temos os básicos, que no radical tem alguma coisa, tipo, aqui esse R, sei lá, tem um nitrogênio com uma carboxila, ou tem um oxigênio com uma amina, é isso. E os básicos são carregados positivamente, então eles também são tão solúveis quanto, e são mais solúveis, então é assim, tem a solubilidade, né? E quais são os exemplos? Lisina, arginina e a histidina. Então, quando a gente fala de classificação a partir da polaridade, você tem que lembrar que vocês são não polares, polares, ácidos ou básicos. É isso, gente. E lembrem, olhem por radical. Sempre olhem por radical. E qual outra classificação possível para os aminoácidos a partir da sua essencialidade? Lembra que eu falei para vocês? Essa é a sua classificação nutricional. Nós temos 3 tipos. Nós temos essenciais, que não são produzidos pelo nosso organismo. A gente não consegue produzir de nenhuma forma. E se a gente não se alimentar com eles, a gente tem depressão de aminoácidos, a gente tem perda de massa muscular. Então, não é algo legal. A gente precisa obter eles a partir da alimentação. Quais são os exemplos? Isoleucina, leucina, lisina, metionina, fenilalanina. Ela é essencialmente assim, a fenilalanina tem uma coisa diferente. É a treonina, triptofano e a valina. E os não essenciais? O nosso organismo consegue produzir. A gente consegue produzir a partir dos essenciais, então a gente consegue ter a produção. Quais são os exemplos? A hidroxipolina, a glicina, o ácido aspartico, a asparagina, o ácido glutâmico, a serina e a prolina. Então, a gente acaba sim consumindo eles pela alimentação, mas se não tivesse, a gente não precisaria, a gente consegue produzir eles sozinhos. E nós temos os condicionalmente essenciais. Alguns livros vão te falar, não existe isso. Alguns autores sim, existe. Mas eu trouxe para vocês porque, como alguns autores pedem, alguns professores também falam, é interessante vocês saberem. A produção vai atender a necessidade fisiológica da pessoa. Às vezes a pessoa são os aminoácidos não essenciais, que, sei lá, quando a pessoa está em fase de crescimento, numa gestação, ou passando por alguma doença específica, a pessoa vai ter uma necessidade um pouquinho maior, que o nosso organismo em si não vai conseguir fazer a produção. E a gente tem o quê? Obter para alimentação. Então, ele é muito ligado à sua necessidade fisiológica, ao seu momento fisiológico, crescimento, lactação, gestação, alimentação. Então, vai muito do seu momento fisiológico. Alguns exemplos são a histidina, a alanina, a arginina, cisteína, a glutamina, a prolina, a tirosina, a serina e a taurina. Então, uma grávida precisa mais de X. Ela consegue produzir, mas não o suficiente para ela e para o seu neném. Isso, gente, depende do seu momento fisiológico. Então, essencialidade tem a ver com classificação nutricional desses aminoácidos. Temos 3 tipos. Essenciais, não produzimos. Nossa, meu dedo aqui tá tipo, cadê meu dedo? Aqui. Não essenciais, produzimos. Condicionalmente essenciais, produzimos, mas precisamos de mais do que a nossa produção permite. Então, é isso. Essencialidade e classificação nutricional. Agora, vamos falar um pouquinho no próximo slide sobre os peptídeos. Tá bom, peptídeos. O que são peptídeos? Alguém pode te falar que os peptídeos não têm função nenhuma, são proteínas que não são proteínas, Mas, gente, tem sim função. Essas são cadeias menores de aminoácidos. Esses são aminoácidos até 99 aminoácidos. Então, são de 2 a 99 aminoácidos ligados. Pra você ter ideia, tem função. A própria insulina é um peptídeo. A insulina é um aminoácido de 55, se eu não me engano. Então, como assim não tem função? É só que a gente estuda um pouquinho menos, porque eles acabam tendo as mesmas classificações. Os cachorros é o meu cachorro. Tendo as mesmas classificações e as mesmas especificações que a gente faz com as proteínas. Então, a gente acaba estudando proteínas, mas tudo que a gente está falando de proteínas se aplica a peptídeos, tá bom? Tá, aqui o principal que eu posso explicar para vocês, deixa eu pegar aqui uma canetinha, a caneta vermelha, é sobre a ligação peptídica. Como eu falei para vocês anteriormente, é uma desidratação intramolecular entre a amina de um aminoácido A com a carboxila de um aminoácido B, formando uma amida. É uma ligação reversível. Se você colocar água no meio, você consegue separar esses aminoácidos.
Mostrando aqui de forma mais certinha, nós temos o aminoácido A, aminoácido B. Como eu sei? Cadê o aminoácido? Olha o tamanho dessa molécula, tem muito carbono. Calma. O aminoácido vai estar sempre... Você sempre vai contar pelo número de nitrogênios e que tem. Ou de carboxilas. Vamos lá. Como eu sei que é A e B? Tá vendo aqui na pontinha que a gente tem um nitrogênio? Então, o carbono seguinte é um aminoácido. É um aminoácido. Então, isso aqui, ó, que eu estou mostrando para vocês, é o aminoácido A. Tá, e no meio da cadeia, olha o nitrogênio. Eu sei que tem muitos carbonos, então vai nitrogênio. Então, você conta nitrogênio, o próximo carbono do lado, nessa ordem que está aqui. O próximo carbono do lado, carbono quiral de um aminoácido. E em seguinte, a carboxila. Fechou a carboxila? Fechou o aminoácido. Achou nitrogênio, conta. E assim você vai conseguir contando as quantidades de aminoácidos que tem numa proteína, num peptídeo, enfim. A gente usa isso no dia a dia? A gente não usa, mas a gente sabe que cai na prova, o professor pergunta. Então é isso, gente. Então aqui a gente tem o segundo. Nitrogênio, achou nitrogênio? Conta. Carbono quiral, carbono da carboxila. Acabou o carbono da carboxila, tem esse negativinho aqui, ou vai ter isso duplo O, um Ozinho, acabou. Aqui a gente tem o nosso B. Lembra que eu falei? Vai ser com a amina de um e a carboxila do outro? Lembrando. Aqui, carboxila achada. Carboxila achada. Então, ela vai perder o OH. E o nitrogênio do segundo aminoácido vai perder o H, formando o quê? Uma linda, maravilhosa molécula de água. Desidratação, você está perdendo água nessa molécula. Então, sai a molécula de água, tchau água, foi embora para o meio e vai formar uma ligação de amida. Então é isso, a ligação peptídica é nada mais nada menos do que isso. Desidratação, sai água, forma amida. Liga, forma peptídeos, forma proteínas. Tá bom, agora vamos entrar o quê? Nas nossas proteínas, lindas, maravilhosas, incríveis proteínas. Todo mundo ama proteína, né? A gente sabe, né? O pessoal que vai pra academia, proteína pra lá, proteína pra cá. Mas esse é assunto para nutrição esportiva e realmente não é minha área. Falando sobre proteínas. O que são proteínas? São arranjos espaciais de aminoácidos que são ligados por ligações peptídicas. Nós temos, assim, a gente trabalha com proteína, quando a gente vai estudar proteína, a gente estuda por fases. Vamos estudar primeiro a estrutura, depois a gente estuda a síntese proteica, como acontece a síntese dessa proteína. A gente vai estudar também como acontece a desnaturação dessa proteína. Então, vamos por partes. Primeiro, estrutura proteica. Nós temos 4 níveis de estrutura proteica. O que é estrutura proteica? Como essa proteína está no meio? Se ela é quadrada, se ela é redonda, se ela é triangular. É isso, estrutura proteica, pessoal. Então, ok, estrutura proteica. O arranjo espacial dessa proteína, como essa proteína está no espaço, como ela se mostra, e a estrutura proteica que vai dar a função da proteína. Então, se a gente perde a estrutura, já trazendo um pouquinho de desnaturação, a gente perde o que é essa proteína. Então, vamos lá, os 4 níveis. Primária, secundária, terciária e quaternária. O que é a estrutura primária? Eu trouxe aqui um desenho para vocês, para ficar mais simples de vocês entenderem. A primária é quais os aminoácidos que estão nessa proteína. Você pega uma linha e coloca aminoácido A, B, C, D, E, e assim vai indo. Essa é a estrutura primária. Quais são os aminoácidos que fazem parte dessa proteína? Qual que é o RG, qual que é a identidade, quem é essa proteína? Tá ali, a estrutura primária, a primeira estrutura, a estrutura principal. Se a proteína perder um aminoácido, você pode fazer o que quiser com a proteína, ela nunca mais vai ser a mesma proteína de antes, ela se torna uma outra proteína. Falamos de estrutura primária, sequência de aminoácidos ligados de forma linear. Elas são determinadas pelo DNA, então vamos entrar um pouquinho em síntese proteica. A síntese proteica é comandada pelas nossas células pelo DNA, então o DNA está dentro do núcleo celular.
Então, nós temos duas formas de fazer proteína, tem duas etapas, não formas, etapas. Tem a transcrição, que é pelo RNA mensageiro. A transcrição vai falar o quê? Ela vai comandar, ela vai falar qual vai ser essa proteína. Eu tô aqui no meu pâncreas agora, se Deus quiser, tá produzindo aqui insulina, eu não sou diabética. Então, o meu DNA do pâncreas dentro da célula das células beta-pancreáticas, o meu DNA está falando, vamos usar essa sequência X, está falando para o RNA mensageiro usar essa sequência X para produzir insulina. As células alfa-pancreáticas, sequência Y, vamos mandar para o RNA mensageiro sequência Y para produzir glucagon. É isso que acontece. E a tradução? A tradução é a produção da proteína. Então, a transcrição, o RNA mensageiro vai mandar o WhatsApp para a proteína. Vamos lá. WhatsApp, vamos lá, proteína. Eu quero uma insulina. E vai sair do núcleo. Esse RNA mensageiro vai sair do núcleo. Vai encontrar o RNA vai ter o RNA 3G. Gente, meu Deus, a cabeça tá... O RNA Meu Deus do céu. Calma aí que eu vou lembrar. Genética, gente. Genética acaba com a gente, né? Tradutor. Menina, tradutor. Vamos lá. RNA mensageiro tem a mensagem. Mas assim, essa mensagem tá em quê? Tá em português? Tá em inglês? Tá em mandarim? Então, o tradutor vai vir, vai ler essa mensagem e vai mostrar para os ribossomos, que são partes da célula, né? Que ficam no citoplasma. Vai mostrar para os ribossomos, então, ribossomo. Na posição 1, usa camalisina. Na posição 2, uma cisteína. Na posição 3, aquilo. Então, ele vai traduzir para o ribossomo qual que é a mensagem que ele está recebendo. E assim vai sair uma linda proteínazinha. As proteínas são produzidas dentro do nosso citoplasma celular. O núcleo só sai o RNA mensageiro. Então, vamos lá, estrutura primária. Quais aminoácidos estão nessa proteína? O que ela é? Quais aminoácidos estão nela? Nós temos a estrutura secundária, que vai começar a ficar mais complexa. A estrutura secundária é o arranjo regular e repetido dessa proteína. Então, ela começa a se enrolar em pontes de hidrogênio, sabe? Porque aquela parte do nosso aminoácido tem aquele hidrogênio soltinho. Esse hidrogênio começa a se ligar em outros hidrogênios de forma interna e começa a criar pontes de hidrogênio nessa proteína. Então, ela vai ficando mais complexa. Nós temos dois tipos, a alfa-hélice e a beta-pregueada. A alfa-hélice, vamos lá. Nossa, meu Deus do céu. Aula de bioquímica. Praticamente aula de bioquímica, gente. Aula de nutrição vem na próxima aula, que a gente vai falar sobre a parte de digestão, de proteínas, como a proteína é absorvida. Mas para entender aquilo, a gente tem que entender isso antes. Tem que passar pela essa dor. Vamos lá, vamos aos pouquinhos. Alfa-hélice. Mantida por pontes de hidrogênio, como acontece com a beta-pregueada. Só que essas pontes de hidrogênio acontecem entre a primeira e a quarta ligação peptídica subsequente. Então, a primeira se liga com a quarta, aí vem depois a quinta se liga com a nona, e assim vai indo, sabe? A primeira com a quarta, a primeira com a quarta. E ela é interna, ela é intracadeia, ela é estável, isso dá estabilidade para sua proteína. Então, as cadeias laterais, elas vão ser projetadas para fora. Ela forma realmente uma hélice, tipo uma hélice de... tipo um cachinho. Ela forma uma hélice mesmo, gente. Então, ela fica com aquele negocinho assim para fora. Lembra do... como posso explicar para vocês? Uma hélice de, sei lá, ventilador. É aquilo. Fica com os cachinhos assim para fora e ela fica enroladinha por dentro. Então, ela é estável. Algumas proteínas são só beta-pregueadas, outras são só alfa-hélice. Algumas são mistas, que é bem difícil, para ser sincero para vocês. Então, ela vai ser uma ou outra. E o que vai classificar isso qual os aminoácidos que estão nessa proteína. O tipo de aminoácido que está nela que vai te falar se ela vai ser beta-pregueada ou alfa-hélice.
Falando nisso, vamos falar da beta pregueada. A beta pregueada é tipo como se fosse folhas. Você pega uma folha e vai, sabe quando você vai dividindo a folha, tipo, enrolando ela? Pega a folha, pega em 4, depois em 4, em 8 e vai assim, fazendo isso nela. Então é isso que é uma, por isso que ela é folha beta pregueada. Ela é intercadeia, então dentro da cadeia. E a disposição é de lado a lado, assim, vai ficando uma do ladinho da outra. É complicado. Vocês precisam saber só o nome. E as beta pregueadas são as que têm mais comumente glicina e alanina em sua composição de aminoácidos. Então, se tem bastante glicina e bastante alanina, certamente é beta pregueada. Ambas são totalmente estáveis. O que modifica mesmo é tipo uma é A e outra é B, mas ambas são estáveis, não tem muita diferenciação entre elas, e é isso, pessoal. Vamos para a próxima estrutura, a estrutura terciária. Algumas proteínas só chegam até a terciária. Acabou a terciária, acabou, não tem mais, sou terciária, é isso aí. Elas se enrolam nelas mesmas, elas formam como se fossem novelos de lã. Você pega um novelo de lã, você vai enrolando, né? Pra ele ficar redondinho e caber. Porque, sei lá, um novelo tem, sei lá, 90 metros de lã. Ela vai se enrolando nela mesma. Ela se auto-enrola. E como que ela se enrola? São os trechos vão se enrolando, vão formando ligações definitivas. Algumas ligações de... Lembra que eu falei que tem enxofre? Sulfeto. Pontes de sulfeto. Então, as pontes de sulfeto vão se ligando, vai se enrolando uma na outra, vai ficando redondinha, quadrada, triangular, e ela vai dando a forma espacial dessa proteína. Como eu disse, algumas só chegam até aí. Chegou aí, acabou, amigão. Não, eu sou isso aqui e aceite. Então, elas são estáveis, porém as ligações são fracas, são ligações de hidrogênio, iônicas e hidrofóbicas, são ligações fracas, então facilmente elas são desnaturadas, então tem que tomar um pouco de cuidado. E quando a gente tem a cisteína, o que é a cisteína? Meu Deus, lá é a cisteína. Calma, a cisteína é um tipo de aminoácido essencial que ela tem no seu radical um enxofre. Ela é um dos poucos aminoácidos que tem enxofre no seu radical. E quando ela se liga com outra cisteína, ela forma uma cistina a partir de uma ponte de sulfeto. Cisteína, separado. 2 aminoácidos ligados com enxofre, 2 cisteínas juntas, uma cistina, por ponte de sulfeto. A gente tem outro aminoácido que também tem enxofre, que é a metionina. Só que a metionina não se liga, não forma ponte de sulfeto. Só quem forma é a cistina, a partir de 2 cisteínas, ok? Ok, chegamos nessa parte linda. Então, vamos recapitular um pouquinho. Primária, quantidade, quais aminoácidos fazem parte. Comandado pela síntese proteica, DNA, RNA mensageiro, RNA tradutor, ribossomo, é isso. Secundária, ela começa a conversar entre elas. Elas começam a formar aquela estrutura primária, vão conversando. Tem 2 tipos, alfa e beta. A alfa-hélice formando uma hélicezinha e a beta pregueada, que parece uma folha. Acho que eu vou pegar uma folha aqui e vou mostrar pra vocês. Calma aí. Que eu tô aqui na minha mesa. Uma folha. A beta pregueada é assim. Você pega a folha e vai enrolando ela. Isso é a beta pregueada. Isso aqui, vamos pensar, isso aqui é um aminoácido. Aqui é outro. Eles vão se ligar. Eles vão se ligar dessa forma. A alfa-hélice é uma hélicezinha mesmo. Então, é assim a beta pregueada. Gastei uma folha, mas tudo bem. E nós temos a estrutura terciária, que ela vai começar a ficar a forma que ela tem no final. Redonda, quadrada, triangular, gota, enfim, a forma que for. E algumas, somente algumas, chegam na estrutura quaternária. A estrutura quaternária são 4 terciárias juntas, são proteínas terciárias que se juntam, como acontece com a hemoglobina, que é ligada por 4 globinas, que são proteínas terciárias. Então, a hemoglobina está ali juntas, elas se ligam.
Então, é isso, pessoal. A terciária, todo mundo chega. A quaternária, poucas chegam. E a quaternária nada mais, nada menos que o conjunto, a união de várias terciárias, entendeu? Deixa eu ver mais que eu posso falar para vocês dessa parte. Eu acho que essa parte estrutural é isso. Lembrar primária, segunda, terciária o que é. Quaternária também, porque muitos professores, muitas provas acabam cobrando estudo quaternária, porque a principal, assim, a mais clássica, a quaternária, é a hemoglobina. A hemoglobina, tipo, é clássica. Então é isso. Vamos agora falar um pouquinho sobre a classificação, se ela é simples, conjugada, o que é isso. E antes de finalizar proteínas, vamos falar um pouco da desnaturação, né? Vamos falar um pouquinho sobre a sua classificação entre simples e conjugada. É fácil. O que é uma proteína simples? É uma proteína que só tem aminoácidos na sua composição. É uma proteína pura. Como acontece com... Vou falar da insulina. A insulina só tem aminoácidos na sua composição. Ela é uma proteína, um peptídeo, mas, gente, a mesma coisa. A classificação entra para peptídeo e proteína. Não muda, sabe? Então, é isso. Ela só tem aminoácido. E conjugada tem aminoácido e outros elementos. Tem um grupo prostético. Como acontece com a hemoglobina. A hemoglobina no seu centro tem um ferro, tem um centro férrico. Então é isso. A gente tem algumas classes entre as conjugadas. Eu vou olhar aqui no meu... eu tô aqui com uma colinha. Eu vou ler para vocês. Nós temos as glicoproteínas, que são proteínas que têm como grupo prostético um carboidrato, como acontece com algumas imunoglobulinas. Então, glicosídeo. Glicídio, como eu falei na minha aula de carboidratos, tem a ver com carboidrato. É outro nome chique do carboidrato. Então, glicoproteínas, elas têm carboidratos como grupo prostético. Lipoproteínas, elas têm lipídios no seu grupo prostético. Opa, palavrinha. Uma lipoproteína muito importante, LDL, HDL, VLDL, quilomicron, são lipoproteínas que estão no nosso metabolismo, na nossa digestão de lipídios. Digestão e... Como posso falar para vocês? Levar o lipídio para o local que precisa ir, para a célula, para o fígado, elas que têm esse papel. M-proteínas são proteínas que têm ferro, como acontece com a hemoglobina, com a mioglobina, com os citocromos. Posso chamar também de ferroporfirinas. Elas têm ferro, elas estão conjugadas com ferro. Então, M-proteínas, porque tem M na frente, ou está relacionado a sangue, ou está relacionado a proteína não, gente, a ferros. Ferros, nossa, a ferro, ao mineral ferro, tá? Fosfoproteínas, tem fosfato como grupo prostético, como acontece com a caseína, que é a proteína do leite. Flavoproteínas, elas têm flavina, adenina, dinucleotídeo. O FAD, como acontece com o succinato desidrogenase. Estou aqui lendo porque o nome, né? Succinato desidrogenase, de onde eu lembro desse nome? De onde eu lembro? Ciclo de Krebs. Vamos deixar isso para outro vídeo. Vamos voltar para a parte legal aqui. Deixa o ciclo de Krebs para lá. E a metaloproteínas são proteínas que têm metais na sua composição. Pode ser o quê? Um cobre. Proteínas que têm ferro também pode ser chamada de metaloproteínas. É assim que a gente pode dividir. As metaloproteínas são proteínas que têm ferro, que têm outras coisas, como a ferritina e tal. E as M-proteínas são proteínas que fazem a composição do sangue. Essa também pode ser uma divisão que é usada em alguns autores. Mas metaloproteínas, lembra de metal, tem cobre, tem zinco, são esses os seus grupos prostéticos. Agora vamos falar sobre desnaturação. O que seria desnaturação? É a perda da estrutura tridimensional suficiente para causar uma perda funcional. Lembra, estrutura tem a ver com função. Se ela perde a sua estrutura, deixa eu me arrumar aqui que eu tô parecendo uma doida sentada. Praticamente estou deitando na minha cadeira. Então, se ela perde a sua função, ela perde a sua estrutura. Se ela perde a sua estrutura, você perde a sua função. Elas estão ligadas, diretamente ligadas. Então, eu tenho uma proteína, aqui, vou pegar meu exemplo no papel.
Essa é a estrutura tridimensional dela. Elas vão dizer que ela é uma proteína que faz parte de... Não sei, deixa eu pensar aqui. Ela é uma enzima, perfeito. Se eu fizer isso, ela perdeu sua função, ela é uma enzima? Não, ela não é mais uma enzima. Ela pode vir agora, sei lá, uma proteína de transporte. Se eu fizer assim, ela é uma proteína de transporte? Agora tá tipo... Não. Ela é uma enzima? Não. Perdeu a função. Agora é uma proteína X. É isso. Então, se ela perde a função de ela desnatura, ela... Acabou. Acabou? Não acabou, na verdade, não. Porque algumas proteínas conseguem se renaturar. A renaturação tem a ver com a reversibilidade. Conseguir reversibilidade da desnaturação. Algumas proteínas, elas, tipo, voltou o que era antes, a proteína inicial. Se eu fizer assim, desnaturou, voltou, renaturou. Algumas conseguem. A renaturação só não é possível quando essa desnaturação atinge a estrutura primária. Então, a gente tira um aminoácido daquela estrutura inicial. Se a gente tirar, a gente realmente não consegue fazer mais a renaturação dessa proteína. Todas renaturam? Não. Um exemplo é o ovo, gente. Se você cozinha o ovo, ele vai ficar daquele jeito até apodrecer. Acabou? Lembra, o ovo é praticamente proteína, tá? Então, cozinhou o ovo, mudou as características sensoriais desse ovo. Então, você pode deixar esse ovo do jeito que você pode demorar 1000 anos. O ovo nunca mais vai voltar a ser o que era antes, que é a gema molinha, a clara. Acabou. Algumas sim, outras não. Tá bom, sabemos que desnaturação tem a ver com estrutura tridimensional. Se desnaturar, ela perde a sua função, ela perde a sua estrutura, perde a função. Mas o que causa desnaturação? O que causa? Aumento de temperatura. A gente tem um caso do ovo. O ovo está sendo cozido numa água a 100 graus em ebulição. Aumentou a temperatura, não está mais em temperatura ambiente. Ou se você congela, congelar não modifica muito o ovo. Algumas outras proteínas acabam sendo modificadas pelo congelamento. Mas o mais comum é o aquecimento, tá? Desnaturei a proteína por aquecimento. Aumentei, coloquei no fogo, enfim. Alterações de pH. Algumas enzimas atuam somente no pH específico, como acontece com o nosso estômago. Enzimas gástricas de proteínas, as proteases, só atuam num pH ácido estomacal causado por HCl. Nosso estômago tem um pH próximo de 4 e pouco, né? Então, se essas proteínas, quando elas vão em conjunto com os alimentos para o nosso duodeno, elas não funcionam mais, tá? Tem que ser outras proteínas que têm que fazer a atuação, porque o duodeno é básico. Então, é isso. Então, alterou o pH, elas podem modificar. Algumas modificam, elas só diminuem a sua ação, como algumas enzimas, como a enzima a glicoamilase, que vem da boca, é amilo, né? Quando eu falo de amilo, eu também estou falando de carboidratos. Então, as glicoamilases da boca, como a alfa-amilase, que vem da nossa saliva, quando ela cai no estômago junto com o alimento e com a saliva, ela para de funcionar. Ela funciona bem pouco, sim funciona, mas ela não desnatura. E quando ela vai para o intestino junto com o bolo alimentar ali já, na primeira parte inicial, já no duodeno, ela volta a funcionar rapidamente, assim, rápido. Mudou pH, lindíssima, funciona. Algumas desnatura real, gente, elas são destruídas se muda pH, somente pH ácido. Detergentes como nossos detergentes que a gente utiliza mesmo na vida real, eles podem ter uma ação química ali, então são ações químicas que atrapalham, e solventes orgânicos como álcool, acetona, então as proteínas podem desnaturar de forma permanente. Tá bom, Lari, vamos lá. Proteína, desnaturação, entendi, mas como eu aplico isso? A gente vai aplicar muito isso quando a gente vai falar sobre a parte da digestibilidade das proteínas, mas isso é a próxima aula. Na próxima aula eu vou falar sobre a parte da digestão das proteínas, vou falar sobre como a gente absorve. Então, isso é assunto da próxima aula. Agora que eu vou trazer para vocês, antes das nossas questões. Vou trazer um casinho sobre fenilcetonúria. A gente fala muito pouco sobre fenilcetonúria. Inclusive, é o tema do meu projeto de monitoria de bioquímica. Quem diria que eu daria monitoria de bioquímica na faculdade, né? É do meu projeto de monitoria de bioquímica. Tem alguém pedindo pra entrar no quarto, alguém de 4 patinhas, coisinha mais linda do mundo.
É projeto de monitoria de bioquímica. Então, sabe o que eu vou ter que abrir pra ele? Vocês querem ver o neném? Olha, eu vou pegar o neném. Um momento, vou parar o vídeo e já volto. Voltei, durou nem um segundo, graças a Deus, né? Olha aqui. Tava pedindo pra entrar no quarto, né, mamãe? Ele tá me dando um beijo. Isso é raro, viu, gente? Isso dá beijo de uma pessoa. Aqui em casa, que é minha mãe e minha irmã. Duas, no caso. Vamos dar aula junto comigo, amor? Dá oi pro pessoal do YouTube. Oi, pessoal do YouTube. Agora ele vai querer descer. Porque ele é assim. Ele pede pra entrar, pede pra subir, depois ele quer descer. Então, falamos sobre o meu projeto de monitoria. Ele é sobre fenilcetonúria em lactentes. E como a nutrição pode atuar, assim, pessoal, fenilcetonúria é muito sobre da nutrição, assim, total nutrição. Quem atua principalmente na equipe multiprofissional são os nutricionistas. Eles atuam porque, assim, a fenilcetonúria você vai fazer muito controle dela a partir da alimentação. Então, assim, é um pecado as faculdades não ensinarem a gente a trabalhar com a fenilcetonúria. Sendo que na minha faculdade eu tive contato só com uma professora, que inclusive é minha professora de orientadora de bioquímica da monitoria. E, assim, tive contato só com ela, um slide muito pequeno. E, assim, os nutricionistas são essenciais no tratamento da fenilcetonúria. É uma doença rara? Mas ainda tem, né? Então, assim, vamos lá, vamos aprender um pouquinho sobre o que é fenilcetonúria. Eu vou tirar esse mocinho aqui do colo, que ele está agoniado. E a gente continua no próximo slide. Vamos lá, falei um milhão de coisas. Falei não sei quantas vezes monitoria de bioquímica, me perdoem. Mas não falei o principal, o que é fenilcetonúria? Fenilcetonúria é uma doença caracterizada pela ausência ou deficiência da enzima hepática fenilalanina hidroxilase. É uma doença genética, ela é autorrecessiva, tá, gente? Então ela passa de pai para filho. E tá bom, é uma doença genética, tem essa enzima aí que é esse nome estranho. Mas o que essa enzima faz? Essa enzima atua nos hepatócitos na conversão de aminoácido do aminoácido fenilalanina em tirosina. E quando essa enzima não está funcionando, ou porque ela não funciona mesmo, ou porque está em falta, a gente não consegue produzir, vai acontecer o quê? Um aumento da quantidade sérica de fenilalanina, e essa quantidade sérica de fenilalanina aumentada, ela pode causar diversos problemas nos neonatos. Por que eu falo neonato? Porque é uma doença que ela vai ser diagnosticada nos primeiros dias de vida no teste do pezinho. No Brasil, o teste do pezinho ele é utilizado para rastreio genético de doenças, e a fenilalanina, desde a década de 70, é uma das principais doenças fenilcetonúria. É uma das principais doenças que são diagnosticadas no teste. E assim, quando o bebezinho ele está ainda dentro do útero, na gestação, a mãe, se a mãe não é fenilcetonúrica, ela vai conseguir fazer meio que pegar a fenilalanina desse neném e fazer a digestão enzimática, conseguindo produzir tirosina. Então, a mãe consegue fazer para ela e para o seu filho. Só que, a partir que o bebê começa a fazer fazer a ingestão de proteínas do leite, seja do leite materno durante o ato da amamentação, ou a partir da ingestão de fórmulas mesmo, se a mãe decidir não amamentar, ou se a mãe não conseguir amamentar por algum motivo, ou esse bebê precisa ser amamentado de forma artificial a partir de fórmulas, ele começa a ingerir proteínas, e o fígado dele não tem a capacidade de fazer a conversão enzimática desse aminoácido. Então, o bebê começa a ter sintomas. Então, é uma doença que a gente tem a sintomatologia dela vem muito cedo, né? Assim, não vou nem falar primeira infância, porque com 4, 6 meses já é perceptível que essa criança tem fenilcetonúria. Então, ela é diagnosticada muito cedo. Um teste pro pezinho, gente, eu sinceramente não sei em quanto tempo sai, mas eu sei que são coisas de dias, porque são doenças que são diagnosticadas a partir dele que podem realmente trazer alguma fatalidade para essa criança, né? Então, e esse acúmulo de fenilalanina, ela tem efeito neurotóxico no sistema nervoso central.
E assim, e pode causar... Aqui eu trouxe uma imagem de dois adolescentes já. A imagem super clássica, tá em todos os livros. Você coloca fenilcetonúria na internet, a primeira imagem que aparece. São adolescentes que são acometidos com fenilcetonúria. E eles acabaram não fazendo o controle metabólico dessa fenilalanina. Então, o que o efeito neurotóxico faz? A criança tem um desenvolvimento mental, intelectual e cognitivo prejudicado. A criança, algumas pessoas falam de retardo mental, mas esse termo não é mais utilizado. Hoje a gente fala de atraso global no desenvolvimento neuropsicomotor e deficiência intelectual grave. São crianças que têm QIs abaixo de 70, de 60. Realmente são pessoas que não são funcionais, vamos dizer assim. Então, esse acúmulo neurotóxico causa isso. E também causa outras coisas no nosso organismo, como náuseas, vômito, convulsões. Tem um odor característico de mofo na urina desse bebê, por causa de a fenilalanina, quando ela não é convertida no fígado, alguns outros órgãos conseguem converter ela numa substância que é excretada pela urina e causa esse odor característico na urina, o odor de mofo, realmente de mofo na urina da criança, que é diferente, né? A gente sabe que a urina tem seu odor característico, então qualquer coisa diferente disso meio que você chama atenção. E se viu que esses meninos que estão nessa imagem estão muito branquinhos, muito loirinhos? A tirosina, ela atua diretamente na conversão e na produção da melanina. Então, crianças que são fenilcetonúricas totalmente... que não fazem o... Ai, gente, como posso falar pra vocês? Não fazem o controle metabólico. Enfim, não fazem o controle metabólico. Elas, além de tudo que eu falei pra vocês, elas são claras. São crianças brancas, muito brancas e muito loiras. Que as crianças não têm produção de melanina. Às vezes os pais são negros e o filho é branco mesmo. O filho é loiro. Lembra muito o albinismo. As crianças não produzem melanina. Nossa, que horror! O que a gente pode fazer? Gente, controle dietoterápico é o maior e melhor controle. Hoje em dia a gente já tem alguns medicamentos que atuam, mas assim, são muito experimentais, muito caros. Então o que a gente faz hoje é o controle metabólico a partir de exames de sangue e o controle dietoterápico com a dieta dessa criança. É o mais eficiente no controle metabólico da fenilcetonúria e a melhor prevenção para os danos neurológicos. Como eu estava falando para vocês do bebezinho. O bebezinho está lá, lindo, maravilhoso. Infelizmente, foi classificado, diagnosticado com fenilcetonúria. A gente tem que parar a amamentação? Nem sempre. A amamentação, alguns documentos falam que a criança pode continuar a ser amamentada, sendo que o controle metabólico, a partir de exames de sangue, seja feito de forma periódica. Se a mãe fazer muita questão de amamentar, pode acontecer, mas a maioria dos médicos e nutricionistas indicam ainda que essa criança tenha a amamentação encerrada, ou nem comece, na verdade, e já faça uso de fórmulas especiais para fenilcetonúria, fórmulas livres de fenilalanina. Lembrando, fenilalanina é um aminoácido essencial. A criança precisa de tirosina. A tirosina atua, como eu falei, na melanina e atua também em alguns neurotransmissores. Precisa de tirosina. Essa criança necessita de tirosina. Então, a dieta não pode ser zerada em fenilalanina. Tem que ser uma quantidade baixa, que o nosso organismo que esteja com essa doença, consiga fazer a conversão. Então, se zerar a fenilalanina, não pode, gente. A dieta tem que ter a quantidade mínima necessária. Não pode ter muito. Por isso que as crianças fazem o uso de fórmulas especiais, que tem composição especial de fenilalanina. Nossa, fenilalanina é quase um... Eu acho que eu tô falando tudo errado, mas é isso aí. Vocês estão entendendo, né? Eu acho que sim. Eu acabo me empolgando falando de fenilcetonúria. Então, dietoterapia. O bebê pode sim continuar sendo amamentado. Inclusive, alguns estudos mostram que fez assim. Tem um estudo muito legal que foi feito em Minas, em Ouro Preto, pela Faculdade de Ouro Preto. A criança tem 2 grupos de bebês que são acometidos pela doença. Um grupo de bebê, ele é exclusivamente amamentado
com leite materno, leite humano, e outro com fórmulas especiais. O grupo de bebês com leite materno tem um melhor controle metabólico que o grupo de bebês com leite artificial. Então, conversar com o médico, conversar com o nutricionista, fazer o controle metabólico. Essa mãe tem que fazer o controle também da sua ingestão de fenilalanina. Nossa, agora eu acho que eu falei errado. Eu vou falar Fê, é mais fácil. De Fê é PHE, como está escrito aqui no slide. Então, é bem mais fácil. E é isso, gente. Dieta terapia. Mas como eu sei quais alimentos são proibidos, quais alimentos tem e quais alimentos não tem? São sempre alimentos fontes de proteína. Hoje em dia, as principais associações que estudam e falam sobre o assunto, tem uma associação americana, inclusive, tem a americana, a europeia, o próprio Ministério da Saúde também fala um pouco, e tem os documentos específicos de doenças raras. Os alimentos são classificados a partir de uma classificação como fosse semáforo. Verde, pode. Vermelho não é legal, tipo, não come, é proibido comer. E amarelo você pode comer, mas de uma forma bem moderada, não é toda hora, todo momento, em toda a quantidade, uma quantidade específica. Então, os alimentos eles são classificados assim. O que são alimentos proibidos? São alimentos... Não pode, é proibido. Carnes, leite, derivados, cereais e o adoçante aspartame. O aspartame tem como principal componente da sua composição, isso ficou meio estranho, mas tudo bem, fenilalanina. O aspartame são monômeros de fenilalanina, então não pode. A pessoa que tem fenilcetonúria não pode nem sentir nem o cheiro. E você fala, nossa, que dieta difícil, a pessoa não pode comer cereais, não pode comer... Ai, como faz? Então, gente, hoje em dia é uma dieta complicada de seguir, assim, complicada, sendo que a desistência entre os pacientes é super alta, super alta mesmo. As pessoas consomem fórmulas aminoácidicas específicas, fórmulas proteicas específicas, que podem ser realmente como se fosse um mucilão de fórmula mesmo, ou chazinhos, tem várias apresentações dessas fórmulas. A mais fácil hoje é como se fosse um leitinho, um mucilão em pó, e algumas também como se fosse um iogurtezinho. Então, não tem um sabor agradável, não é uma dieta agradável, infelizmente. Pensa numa criança de 4, 5 anos, que começa para as festinhas de aniversário dos amigos, começa a frequentar a escola e vê os amiguinhos todos se alimentando, comendo coxinha, comendo brigadeiro, comendo tudo. Laticínios também entram, né? É complicado, a família tem que passar por um apoio psicológico muito grande, porque se essa criança começar a abusar, começar a comer coisas que tem, ela pode ter uma perda assim gigante. Então é uma doença complicada que precisa muito do apoio psicológico, do apoio nutricional, do apoio médico, mas principalmente nutricional. Nós, como nutricionistas, atuamos além da nossa parte básica, né? Fazendo o cardápio dessa criança, fazendo um cardápio que seja balanceado, que seja nutricionalmente legal. Também na parte psicológica, na educação alimentar e nutricional dos pais, porque a família toda tem que modificar, que assim, muitas mães e pais acabam não comendo próximo dos seus filhos alimentos que as crianças acabam passando vontade, né? Então a modificação familiar, são os alimentos muito mais caros, algo tipo cereais, então entra farinha de trigo, não pode comer pão, não pode comer macarrão, mas tem alguns alimentos que são específicos, que são produzidos, que não tem esse aminoácido, mas são alimentos super caros. Então, gente, é complicado, mas, como eu disse, nutricionistas são essenciais no tratamento da doença. A dietoterapia é o tratamento mais eficaz contra o controle metabólico, no controle metabólico da PQU e na prevenção dos danos neurológicos, são os danos mais graves, assim, a gente não pode deixar chegar nesse ponto. Falando de fenilcetonúria, me empolguei, inclusive eu tenho um post especial lá no meu Instagram, que fala um pouquinho sobre, bem no comecinho do Instagram, mas tá bem legal o post. Eu usei como base o meu artigo da monitoria. Vamos fazer agora 2 questõezinhas incríveis sobre proteínas, pra gente realmente pegar o que a gente aprendeu nessa aula e colocar em prática. Uma é da VUNESP, outra da FAFIPA. Então, vamos fazer as questões? Então, pessoal, vamos pra questão. Como eu falei, a questão C da VUNESP foi feita no ano 2019. E ela pede:
São exemplos de aminoácidos não essenciais, aminoácidos essenciais e aminoácidos condicionalmente essenciais, respectivamente. A gente sempre pensa, nossa, mas isso nunca que vai cair numa prova. Nunca, não cai, não cai. Quem disse? Cai na VUNESP. Vamos lá. Isoleucina. O que seria a isoleucina? Ela é eles esperem, né? Vamos cortar primeiro quais não são essenciais. A isoleucina, ela é essencial. Lembra que a tabela que a gente falou alguns minutinhos atrás na aula? Essencial. Tchau, isoleucina. Alanina. Alanina não é essencial. Tá certo. Fenilalanina. Fenilalanina, a gente estava falando agora, ela é essencial. A gente precisa dela para produzir tirosina. Histidina. Histidina, ela é condicionalmente essencial. Ela tá ali, mas ela não é essencial. Ela é condicionalmente essencial. Arginina. Lembra que eu falei pra vocês? É até legal. Que alguns autores usam condicionalmente essenciais, outros não. E eu preferi trazer pra vocês pra pecar pelo excesso. Viu? A VUNESP pede. Arginina. Arginina. Legal, ela tá ali. Vamos pensar, o que seria arginina? Arginina. Essencial, não é essencial? Condicionalmente essencial. Entra naquilo. A gente precisa saber. Quando autores falam, às vezes, tipo, a gente olha pra banca, nossa, nunca esqueço que a banca vai cobrar. Algum ou outro que fala, a banca cobra, gente. Eles são cruéis. Então, matamos, gente, a questão. Matamos nessa. Matando e sabendo se é não essencial, essencial. Então, aqui, questão B. Triptofano, essencial. Glutamina, condicionalmente essencial. Questão 1 já foi, viu como foi rápida? Em menos de 1 minuto você ganhou uma questão e vamos para as mais difíceis que sempre tem na prova, né? Agora vou falar um pouquinho sobre a questão 2. A questão 2, eu tinha falado que era FAFIPA, né? Mas é do IBAD. Perdão. Não lê a enunciado. A hemoglobina humana é uma proteína responsável pelo transporte de oxigênio no sangue, sendo formada por 4 cadeias polipeptídicas, 2 cadeias alfa e 2 cadeias beta. Sua estrutura a classifica no grupo das proteínas de estrutura. Acabei de falar na aula. Lembra que eu falei a hemoglobina é clássica? Sempre pedem hemoglobina porque ela é uma das poucas quaternárias e ela sempre é clássica. Mas estão aqui, gente. C. Hemoglobina quaternária, viu? Aqui com a aula você consegue, pegou 2 questões rapidinho. Se fosse uma prova real, você já teria 2 pontinhos e já estaria bem à frente da concorrência, hein? Agora finalizando a nossa aula, gente. Foi um prazer dar essa aula para vocês. Quem chegou até o final, muito obrigada mesmo. Espero ter ajudado vocês a entenderem um pouquinho mais sobre proteínas, um pouquinho mais essa parte bioquímica dela, essa parte essencial para a gente entender como que a nutrição entra com a nutrição, como segue trabalhar com as proteínas, que inclusive é a próxima aula que eu vou trazer para vocês nessas próximas semanas. Eu inclusive tenho que fazer também a segunda aula de lipídios, mas também vou trazer as 2 próximas, assim, as 2 juntos, as 2 aulas pra frente, as 2 já vão estar aqui no canal. Então, muito obrigada pra quem chegou até o final. Eu sei que é de praxe, então vou já pedir quem gostou pra deixar um joinha. E também, se você gostou do meu canal, se você acabou se identificando comigo, ou quem veio lá no meu Instagram, oi, pessoal. Se possível, seguir, se você gostou. Compartilhar com seus amigos que também precisam daquela revisada ou estão no começo da faculdade. Eu falei para nutrição para nutricionista, mas, gente, isso aqui entra em qualquer curso da saúde. A pessoa faz biomed, farmácia, enfermagem. Manda também, ajuda a gente a crescer, levar um pouco mais de informação para os estudantes do Brasil, né? Ou tentar levar um pouquinho mais de informação, porque infelizmente, pelo menos na área de nutrição, eu sinto que é um pouco mais carente, então eu vim com essa tentativa, né, de dar para as pessoas um conteúdo que eu procurava muito começar a faculdade, eu tinha que pegar esse conteúdo de roubar o conteúdo de outras pessoas que faziam para enfermagem, para medicina, enfim. Então, não esqueçam de compartilhar com alguém que vocês acham que vão gostar da aula, que precisam da aula.
dá aquele like maroto aqui embaixo, segue se você gostou, se você curtiu. E também não esquece de ir lá no meu Instagram. No meu Instagram eu tenho conteúdos diários, eu tô mostrando um pouquinho, eu tô na época dos meus estágios, 7º semestre, né? Nesse momento eu estou fazendo estágio de UA. Quem é da área sabe. Então eu tô mostrando meu dia a dia nos estágios, meu dia a dia no estudo para residência, né? Que eu pretendo prestar residência ano que vem, quando me formar. Então, meu Instagram é muito voltado para residência. Eu tenho, inclusive, 2 drives muito legais, totalmente de graça no meu Instagram. Vou deixar também o link todos aqui embaixo, tá? Os 2 drives, um é sobre os editais atualizados do Brasil, todos os editais que foram lançados nesse ano. Então, eu tô com, assim, eu não fiz as contas, mas tô com mais de 60 editais lá. E tá dividido por estado, por região do Brasil, norte, nordeste, sudeste. E eu também posto no meu Instagram, toda vez que sai, eu posto a atualização dos editais que estão saindo, qual que é a data que é a abertura das inscrições, fechamento, onde fazer as inscrições. Então, tá tudo lá muito bonitinho. E eu acabei de lançar um novo drive sobre todos os documentos, consensos e diretrizes e posicionamentos de associações brasileiras e internacionais como a ASPEN, a ESPEN, a ADA, sobre documentos sobre nutrição para nutricionistas, estudantes da área, as pessoas que gostam de estudar sobre. Então, tá super completo, tem vários documentos, também tem coisas do SUS, tem políticas públicas de saúde, como cadernos de saúde. Então tá muito legal. Vou deixar também o link aqui embaixo, mas se vocês forem no meu Instagram, no link da minha bio também tá tudo lá bonitinho. Então é isso, pessoal. Foi um prazer dar essa aula pra vocês. Foi um prazer que vocês tenham chegado até aqui. Muito obrigada por tudo. Não esqueçam de novo de dar o like, de seguir. E é isso, pessoal. Qualquer coisa, eu estou lá no Instagram. Qualquer dúvida, pode mandar DM. Não se esqueçam do PDF da aula, está aqui embaixo na descrição. E é isso, pessoal. Tenham um ótimo dia, ótima noite. Não sei o que vocês estão fazendo nessa aula. Qualquer coisa, eu estou lá no Instagram. Também podem comentar aqui que eu vou responder vocês o mais rápido que der. E é isso. Tenham um ótimo dia e até a próxima.